Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva os caminhos dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as suas perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as suas veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Maravilhoso Deus, nós já suplicamos ao Senhor pela nossa providência diária, rendemos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem escutado e tem respondido às nossas orações. E nessa oração, Deus, especificamente pela iluminação, Deus, interna do Espírito Santo em nossos corações, na nossa mente, Pai, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Deus. A ordenança a Teu povo, porque toda a Tua palavra, Deus, tem peso de ordenança. Não há nada na Tua palavra em que nós possamos relativizar, Deus. Assim como lemos em Provérbios, precisamos aceitar, Pai, a Tua palavra. Não é ninguém, Pai. Não é ninguém que reconhece isso. A autoridade suprema, Pai, da Tua palavra. Não é ninguém que chancela. A autoria divina, Pai, escrita pelo Senhor, Pai, inspirando homens para que pudessem escrevê-la toda, Deus. Nós assim cremos, Deus, na suficiência, na infabilidade das Escrituras Sagradas, pois por ela, Deus, ao ouvir a pregação da Tua palavra, nós somos salvos, nós somos fortalecidos e encorajados, por ela o Senhor nos dá sabedoria, nos dá o entendimento, tudo isso necessário para a salvação, tudo isso necessário para toda boa obra, Deus, nos tornando homens perfeitamente habilitados, Pai, para viver nesse mundo. Então, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, com sinceridade em nossos corações, reconhecemos que somos imerecedores, por isso que suplicamos que em misericórdia o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Aplica as Tuas verdades, Pai, em nossos corações. Prega, Pai, a Tua palavra em nossos corações, para que nós jamais pequemos contra o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, desde a infância nós recebemos conselhos, nós recebemos orientações. Desde que nós nos entendemos como gente, a gente vai se lembrar da figura de alguém que nos ensinava. Você podia ter um pai ausente, mas talvez você teve um avô, você teve um irmão mais velho, você teve uma mãe, você teve uma avó.
Você pode se lembrar até mesmo de um amigo sábio, de um amigo piedoso que te deu constantemente instruções, te deu bons conselhos. Eu quero que você, inclusive, livre o seu coração de achar que a sabedoria do qual nós lemos aqui, ou a sabedoria que vai te fazer prosperar, seja uma sabedoria comum, de forma nenhuma. A sabedoria desse mundo, ela tem um limite. Tá? Ela tem um limite para a sua utilidade. Ela não serve para absolutamente tudo. A sabedoria piedosa, ela serve para a vida que é agora e para a vida que há de ser. Então, um conselho sábio, um conselho mundano, ainda que seja prudente para essa vida. Ou até mesmo se alguém, até mesmo na ignorância, te dar conselhos que estão na palavra de Deus, sem mesmo ela saber, na ignorância mesmo. Toda verdade, ela é verdade de Deus, não importa da boca de quem seja. Assim já dizia João Calvino. Mas veja, eu não quero que você entenda que uma sabedoria alheia, à parte da palavra do Senhor, ela será segura, ela será proveitosa, ela tem uma validade para essa segurança, ela tem uma validade para esse proveito. Então, já começamos a sabedoria, logicamente, quando tememos o Senhor, acreditamos na divindade da Sua palavra, nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, e nós nos devotamos a ela e nos submetemos a ela. Então nós lembramos sempre de conselhos, de instruções na nossa vida sempre. O que acontece quando nós rejeitamos os bons conselhos? Existe um padrão para as famílias conservadoras. Tudo aquilo que os pais vão ensinar aos seus filhos numa família conservadora, tudo aquilo não, me perdoe, apaguem isso. Mas muito daquilo que as famílias conservadoras, mesmo que não temem ao Senhor, vão ensinar aos filhos, os bons modos, tudo isso está na palavra de Deus. Na ignorância eles ensinam, mas tudo isso é verdade também de Deus. Eu não estou dizendo para que você se arrisque. Eu vou ouvir tudo porque ele não teme a Deus, mas logicamente que nós devemos toda obediência aos nossos pais. Aos que não deixaram pai e mãe e não construíram sua própria família, devem toda a submissão aos seus pais. A não ser pecado, né? Seus pais mandam você pecar, seus pais mandam você fazer um crime, logicamente que a isso vocês não devem obedecer. Mas devem toda a obediência, é o que diz o 5º mandamento, toda a obediência, mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja satisfeito, assim você deve obedecer aos seus pais. Veja, até nisso o Senhor é misericordioso para dar sabedoria aos seus pais, mesmo eles não temendo a Deus. Mas veja, o texto de hoje nos fala sobre nós mesmos buscarmos a sabedoria. Não estamos falando de desconsiderar a sabedoria dos nossos pais, desconsiderar a sabedoria das nossas autoridades, mas falar aqui de uma sabedoria suprema, que é a palavra de Deus. Daquilo que você deve viver, daquilo que você deve guardar para o resto da vida. Então veja, no capítulo 1, o que foi que nós vimos? Nós vimos a destruição daqueles que são obstinados na sua impiedade, em não querer ouvir a sabedoria. Ouve. Aqui no capítulo 2 já é aceita. Enquanto no capítulo 1 é, olha meu filho, ouve. Sabemos que Salomão, ao escrever Provérbios, ele não escreveu especificamente para o seu filho Roboão. Ele está ali abraçando toda a Israel, carinhosamente. Olha, sabe de que maneira que eu aconselho vocês, de que maneira eu instruo vocês, como um pai faz ao seu filho? Com provérbios. Uma sabedoria, inclusive, já antiga, escrever provérbios. Uma sabedoria, inclusive, notada entre os egípcios. Em que, com poucas palavras, consegue se causar um impacto, consegue provocar a mente das pessoas. Nós ainda não entramos, eu já disse para os irmãos, nos escritos proverbiais, mas mas já, cheia de sabedoria, a palavra do Senhor nos ensina. Então, no capítulo 1, a obstinação, ou seja, ninguém vai me convencer do contrário. Eu não vou dar ouvido a essa sabedoria. Eu não quero conversa. E aí o pai mostra para um filho como é que vai ser as tentações, se você rejeitar. Nós vimos ali a pessoa do Senhor Jesus Cristo quando ele é rejeitado. A própria personificação da sabedoria, porque Deus fez para nós Cristo como sua sabedoria e nos deu. Agora no capítulo 2, irmãos, nós já vimos diferente.
Em vez da destruição daqueles que se negam, daqueles impiedosos, Salomão agora se dedica, a palavra do Senhor se dedica agora àqueles que desejam ser ensinados. Aqueles que aceitam, eu quero. Veja, você se lembra de quando você recebeu instruções? Você lembra de exemplos de pessoas que não ouviram as instruções? Alguém vai dizer, tem um irmão meu. Tem um irmão meu que se recusou a ouvir a instrução de papai e de mamãe. E olha o que ele é hoje. Olha como ele sofre hoje. Ou tem vários exemplos na sala de aula, ou tem vários exemplos no trabalho, exemplos no quartel, de pessoas que não quiseram ouvir a sabedoria e que assim se arrebentaram em sua vida. O olhar agora então é para você que aceita as instruções, para você que vai ouvir a palavra do Senhor como normativa para a tua vida, para você que vai ouvir a palavra do Senhor como única regra de fé e prática, é a você que Deus se dirige então nessa manhã. Do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ver um encorajamento para que nós busquemos por nós mesmos essa sabedoria. Para que nós possamos usar com diligência os meios do conhecimento e da graça, para obter, de fato, do Senhor a sabedoria. Então vejam, irmãos, até o versículo 22, nós vemos os benefícios maravilhosos para aqueles que aceitam a palavra do Senhor. Nos versículos depois do 9, né, do 10 ao 15, nós vamos ver que essa sabedoria de Deus nos preserva das armadilhas dos homens maus. Por isso que eu fiz questão de ler até o versículo 22. Do versículo 16 ao 19, das mulheres más. Do 20 ao 22, Deus nos dirige em sua sabedoria a nos manter nos caminhos dos homens de bem. Então vamos, queridos, ouvir aquilo que do Senhor Ele sempre tem a nos ensinar em sua palavra. Como usar essa sabedoria? Tá, o encorajamento de como buscar, mas eu vou buscar e se eu receber, eu vou utilizá-la em vão. Então vamos aprender do próprio Deus como usar essa sabedoria. É interessante ver que Jó, há muito tempo antes disso, Jó se fazia essa pergunta de como conseguir a sabedoria, de como se tornar um homem sábio. Jó capítulo 28, no versículo 12, 20 e 23, nós vemos Jó dizendo, mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Versículo 23, Deus sabe o seu lugar. Deus sabe aonde encontrar. E assim Deus nos concede a sabedoria. Salomão vai muito mais longe do que Jó. Ficava se perguntando onde é que está, onde é que eu posso encontrar. Salomão diz, aonde você encontra e como é que você pode adquiri-la. Vamos ler mais uma vez então, o versículo de número 1 de Provérbios. Nós vamos meditar, nós vamos ver a exposição do 1 ao 9. O versículo 1 diz assim, filho meu, se, na condição aí, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Nós vimos até aqui, nesses 2 versículos, os meios dos quais nós devemos usar para que possamos obter a sabedoria. Veja, nós devemos prestar atenção à palavra. Veja, prestar mesmo. Como alguém que diz assim, prestar um serviço, prestar obediência. Então, prestar atenção à palavra de Deus, pois ela é a palavra de sabedoria. Ela é que é capaz de nos tornarmos sábios, e sábios para viver habilitadamente nesse mundo, como Paulo diz a Timóteo, e sábio também para a salvação. Veja, primeira coisa, nesse aceitar, nós devemos estar convencidos de que a palavra de Deus, ela tanto é a fonte quanto ela é o padrão da sabedoria e do entendimento. Ele está falando sobre sabedoria e sobre entendimento.
palavra de Deus, ela é tanto a fonte, quanto ela é o padrão. Veja, se ela é a fonte e se ela é o padrão, ela é a origem da sabedoria, é de onde vem a sabedoria, a palavra do Senhor. E ela é o padrão de sabedoria. Eu não preciso buscar outra sabedoria. Eu não preciso acreditar que existe uma sabedoria que vá além dela. Ou uma conclusão melhor. Eu não posso desejar me tornar mais sábio do que a Bíblia pode me tornar. Veja, alguém vai dizer, mas pastor, para adquirir sabedoria não se tem limites. O senhor está sendo um pouco limitado, meio fanático. E eu quero dizer que é mesmo. Veja, a suficiência das Escrituras, se ela é a fonte e ela é o padrão da sabedoria, para me tornar perfeitamente habilitado para esse mundo, porque ela é o padrão para a minha vida, seja em que área for da minha vida. Nós vimos que Paulo falando a Timóteo agora, até como o servo deve tratar o patrão. Está isso especificamente. Se bem que, irmãos, a Bíblia não tem respostas para tudo daquilo que nós queremos no nosso bel prazer. Queria fazer uma perguntinha e a Bíblia respondesse. Tá? Mas ela é perfeitamente, ela é suficiente para todas as áreas da nossa vida para que sejamos salvos e sejamos salvos para a salvação. Que é o nosso destino, o nosso maior plano, é a nossa maior herança, é a nossa maior riqueza, é a nossa maior aquisição, que é a salvação. Porque se ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma, será a nossa eterna frustração e assim seremos loucos. Então, irmãos, estar convencido desse padrão e da fonte, eu já tenho que estar ciente, eu não vou desejar ser mais sábio do que a Bíblia possa me tornar. Até porque eu vou estar dizendo que ela não é suficiente e que ela não é toda poderosa e que ela não é a palavra de Deus. Porque senão eu vou dizer, então Deus não é todo poderoso e Deus então não é soberano. Eu não estou dizendo que você não vai ter conhecimentos gerais, não, tá, irmãos? Por favor. Eu não estou dizendo que você não vai ler outros livros além da Bíblia, não. Não estou falando de conhecimento, estou falando de sabedoria. Não estou falando de entendimento, não estou falando de simplesmente conhecimento geral, mas de entendimento. Então, sabedoria e entendimento é diferente de ter conhecimentos gerais. Veja, nós devemos inclinar os nossos ouvidos, é o que está dizendo. Veja, aceitar, esconder, fazer atento, inclinar o coração. Nós devemos inclinar o nosso ouvido e dedicar os nossos corações à palavra do Senhor, como sendo a própria sabedoria, o próprio entendimento. Não é que ali tem... ali eu vou ver se eu rebusco e encontro sabedoria, mas é a própria sabedoria e é o próprio entendimento. Então, meu coração, o meu ouvido deve estar inclinado para isso. Mais uma vez, sobre os conhecimentos gerais, nós podemos encontrar em algumas obras humanas muitas sabedorias, mas veja, sobrepuja a todas elas a palavra do Senhor, sem que possamos comparar. Outra coisa, além de estar convencidos de que ela é a palavra de Deus, ela é a própria sabedoria, que eu não devo desejar ser mais sábio do que ela pode me tornar, nós devemos, de igual maneira, receber a palavra de Deus com toda a disposição de espírito e com o coração bem aberto, receber os seus mandamentos, as suas ordenanças, as suas promessas. Veja, sem simplesmente murmurar, sem simplesmente relativizar, logicamente que você vai mastigar tudo aquilo que é da palavra do Senhor, compreender. Mas veja, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel e tantos outros, fala, Senhor, o teu servo ouve. Nós devemos, além disso, esconder em nós mesmos. Mas, como eu já disse, não é esconder e guardar como que um desprezo, mas como um tesouro. Um tesouro que a gente teme que seja roubado, de que seja escavado por ladrões, e os ladrões, o sistema desse mundo, o nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria, é um ladrão. Vai roubar para que possa
se colocar no lugar. Então nós devemos guardar como algo precioso, que a gente teme que se perca, que seja roubado. Mas não somente guardar, receber desse jeito, mas reter essa palavra de Deus, esse bem mais precioso que nós temos, fixando em nossos corações, para que possa estar sempre disponível para que a gente use, para que a gente aproveite, e não mais uma vez guardado no sentido de onde é que está, deixa eu ver se eu encontro, para que eu agora possa usá-lo, mas defender essa sabedoria em nós, cuidar, preservar em nós. É isso que diz o texto, esconder contigo os meus mandamentos. Nós devemos inclinar os nossos ouvidos a ela, devemos nos agarrar a todas as oportunidades de ouvir a palavra de Deus. É um livro piedoso, é um vídeo piedoso, é os cultos na igreja. Porque tem dois, eu vou a um e não vou ao outro, ou as opções de tipo de pregadores, de tipo de denominações. Mas tudo aquilo que você sabe que é a fiel exposição da palavra de Deus, tudo aquilo que você sabe que é um autor prudente e confiável, ou você mesmo, como Paulo diz a Timóteo mais uma vez, exercita-te pessoalmente na piedade, na sua própria busca de ler, de estudar, de reter a palavra de Deus. Aproveitar todas as oportunidades com o coração inclinado. Ouvir a palavra do Senhor com toda atenção, com toda reverência, com toda seriedade, com todo desejo de que ela transforme sua vida e que torne cada vez mais sábio. Nós devemos dedicar o nosso coração à palavra de Deus. Veja, por que ele fala sobre inclinar o coração ao entendimento? Por que inclinar o coração à palavra de Deus? Porque, veja, irmãos, você inclinar só o ouvido. Quantas vezes, irmãos, eu posso crer que, infelizmente, hoje pela manhã, você está apenas ouvindo. Está apenas entrando por aqui, como diz o velho ditado, e saindo pelo outro lado. Ou talvez fique algum tempo remoendo dentro de você e você vença e estrague tudo e jogue tudo isso fora e despreze esse tesouro. Então ele quer dizer que inclinar os ouvidos só não é suficiente. Incline o seu coração, curve o seu coração, dê atenção e reverência e retenha a essa palavra, guarde essa palavra. O versículo 3 diz assim: e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. E nós estamos vendo aqui com clareza nos manter sempre em oração. Veja, observe os encorajamentos. Se inclinar para a palavra, a desejar a palavra. Veja, orar agora. Se você clamar, se você alçar a sua voz por essa inteligência, por esse entendimento, de que maneira você vai pedir isso a Deus? Irmãos, veja, um simples pedido, ele não prevalece. Ele não prevalece. Veja, um simples desejo, um desejo fraco, ele não toma conta. Um simples desejo, ele não conquista, ele não adquire, ele não consegue nada. Tem que ser como que alguém faminto. Como que alguém faminto está desejoso por comida, ele sabe que está fraco, ele sabe que logo morre se ele não comer, então ele tem que implorar por essa comida. É assim esse clamar, é um clamor, não é simplesmente algo dito da boca para fora, da qual nem mesmo o teu coração deseja. Mas veja, como um mendigo que implora por comida, você implorar a Deus, Deus, como um mendigo, moribundo, faminto, sujo, perdido. Eu quero que o Senhor me alcance pela Tua palavra, que o Senhor renova minhas forças, que o Senhor me limpe, que o Senhor me dê sabedoria. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja, você deseja esse leite como uma criança que chora? A minha filha mais nova, a Elisa, eu falo para todo mundo, né? De todas é a mais calminha que teve. Ela só chora por uma coisa. Ela só chora por uma coisa, pelo leite. Ela só clama por uma coisa, por leite. Ela só alça a sua voz com o chorinho dela, com a sua maneira de pedir, de implorar e de clamar, quando ela está com fome. E vocês podem ver que ela não fica com fome, né? Pelo tamanho dela já. Então, toda vez que ela clama, ela tem conseguido. Como nascidos de novo, daquele que nascer da água e do Espírito, né? Nós temos que nascer de novo. Vamos buscar o leite racional da palavra. Alçar a nossa voz. Alçar a nossa voz até o céu. Dali é onde se espera todas as dádivas boas, todo dom perfeito, tudo aquilo que vem da mão do Todo-Poderoso. Porque veja, tudo aquilo que eu desejo para a minha vida, tudo aquilo que eu imploro a Deus, você vai dizer, você quer da mão dos homens ou você quer da mão de Deus? A gente muitas vezes aceita da mão dos homens pela nossa incredulidade, pelo o imediatismo, mas é incredulidade mesmo. Mas em sã consciência você vai dizer, se for da mão de Deus, é seguro, é perfeito. Então veja, Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, quando nós alçamos a nossa voz e nós clamamos, sabemos que o Senhor nos concede. Jó capítulo 38, versículo 34, podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra. Pode levantar a tua voz até os céus, e que Deus te escute, que Deus te responda. O que o autor quer dizer, olha, conceda a sua voz ao entendimento, para que com entendimento você possa orar ao Senhor. Falar pelo entendimento, submeter a sua língua ao comando da sabedoria. Matthew Henry é o comentarista de Provérbios que eu estou mais apegado, irmãos. É incrível com que coração piedoso ele expõe esse texto. Matthew Henry vai dizer que Salomão ele pode escrever essas coisas como um remédio testado. Esse remédio ele usou, esse método ele usou. Ele orou pedindo sabedoria e obteve. Lembra do que eu já falei sobre Salomão em Eclesiastes? Que ele disse assim para eu acho isso fantástico. Ninguém que vinha depois de mim, outro rei que vinha depois de mim. Ele quis dizer, não tente não. Não tente encontrar alegria, prazer nessa vida, porque em tudo, na sabedoria, nos prazeres sexuais, no dinheiro, em tudo, em aquisição de bens, eu procurei. E ele diz assim, o rei que vinha depois de mim, ele já frustra logo, ele já diz, nem tente, porque eu tentei e não consegui. Irmãos, aqui ele está dizendo algo completamente diferente. Busque sabedoria, que você vai conseguir. Alguém que já experimentou, alguém que pediu e que conseguiu. Veja, olha o que eu estou falando desde o começo, do versículo 1 ao 9, o encorajamento para que você busque sabedoria e que você a alcance. Versículo 4, irmãos. Se buscares a sabedoria. Veja, irmãos, nós vamos ver nesse versículo, nesse capítulo 2, se, e nós vamos ver também então, para que vocês possam ser encorajados, há o que, irmãos? Há as condições e há os resultados ao atender positivamente as condições.
e então. No versículo 4, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares. Veja, eu já falei que um desejo fraco não prevalece, não se conquista nada. Aqui nós vemos ele colocando assim, veja, até que ponto você está disposto a buscar isso? A esse plano, a esse alvo. Você estabeleceu um alvo, um plano? O quanto você está disposto a buscar por isso? E ele coloca como a prata, como um tesouro escondido. Veja, você tem buscado o emprego, você tem buscado o casamento, você tem buscado a ascensão no seu trabalho, tem buscado resultados na universidade, em tudo na vida. Veja, Salomão está falando sobre algo que vai englobar tudo. Tudo. A sabedoria que vem de Deus vai englobar tudo na tua vida. Ele está dizendo, veja, se você buscar, o que é que está escondido? O que é que eu devo buscar com tanta diligência? O que é que tanto ele me encoraja? Um tesouro escondido, como uma prata. Irmãos, ele quer falar sobre riqueza mesmo. O que é que o mundo mais se mata? Dinheiro. A figura aqui é daqueles homens que estão dentro das cavernas. Os mineiros, que estão correndo todo o risco de morrerem asfixiados lá dentro, de haver um desabamento naquela caverna, como a gente vê até nos dias de hoje. Pessoas morrem logo de montes. Desejo incansável. E eu posso dizer de novo, obstinado. Ninguém vai convencer ele que ele vai trabalhar com outra coisa. Ele quer alcançar aquele objetivo dele. Ele quer encontrar aquele minério precioso. Então ele vai correr todo o risco e ele vai se esforçar a ponto de morrer. Mas ninguém vai fazer com que ele desista. Sua resolução é invencível. Ele vai buscar até encontrar. Então ele quer dizer, veja, se você busca, como aquele homem rico que faz de tudo, que acorda cedo e vai dormir tarde para alcançar o seu objetivo. Se você tiver essa mesma diligência, para que você possa, usando os meios do conhecimento, você adquirir esse conhecer a Deus, para que você tenha a sua sabedoria e o seu entendimento. Ele está encorajando que você busque desse jeito que você vai alcançar. O versículo 5 diz, então, veja, o se, mais uma vez, e o então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha, irmãos, olha onde é que tudo converge. Por isso que eu digo, não desassocie. Estamos numa igreja, isto é um sermão, é a exposição da palavra de Deus. Aonde isso vai convergir? Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Então acharás a sabedoria, entenderás a sabedoria e acharás o entendimento. Entendendo o temor do Senhor, achando o conhecimento de Deus, esses dois meios, não tem erro, não tem frustração para que você seja um homem sábio. Entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Esse conhecimento, a nossa comunhão com Deus, esse conhecer a Deus, o nosso relacionamento com Deus. Temer a Deus é como saber adorá-lo corretamente. Ser conduzido ao significado, a sua cabecinha ser aberta e você entender como ordem de Deus toda a sua palavra. Para que você não desobedeça e para que você de pronto diz assim, do jeito que eu ouvi eu vou fazer. Isso não é uma fé cega, está na palavra. Vocês não estão sendo manipulados pelo pastor. É a palavra do Senhor. Se você não se inclinar a ela, é entre você e Deus. Não tem nada a ver comigo. Acharás então o conhecimento de Deus.
Só assim nós iremos temer apropriadamente o Senhor. Evidenciar isso com aquilo que tem sido gerado dentro do meu coração e pela minha vida sendo vivida. Eu sei se eu temo a Deus ou não. Veja, não adianta enganar a Deus com suas palavras. Eu digo tanto a vocês todos, vocês não me enganam com as desculpas de vocês? O que dizer a Deus? Veja, quando vocês querem dar razão da negligência de vocês pela igreja, pela noiva de Cristo, pela sua obsessão, pela sua própria vida, esquecendo a vontade do Senhor, por você achar sempre que a igreja, que o mundo todo ao seu redor está errado e você tem razão. Aí eu sempre digo para vocês todos, eu não consigo comer a sua conversa e Deus vai. É isso que eu acho tão perigoso, é isso que eu acho tão triste. Como, de fato, eu vou evidenciar isso dentro de mim e como é que eu vou externar isso ao mundo? Se eu não entendi como temer ao Senhor, e eu digo a você, a forma de culto, a forma de servi-lo, conhecimento de Deus, ou seja, um relacionamento tão pobre, tão distante, e você diz que conhece a Deus, você não o ouve pela sua palavra, você não se dirige a Ele em oração. Terrível, irmãos, acreditar que há um conhecimento de Deus. Isso deve ser buscado como o maior tesouro da sua vida. O versículo 6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria. Veja, por quê? Porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Do versículo 6 ao 8, nós vemos as razões que nós temos para esperar por esse sucesso em nossa busca pela sabedoria. Só assim nós iremos obter o real encorajamento de Deus em busca dessa incansável jornada em busca de ser sábio nessa vida. Mas nesse versículo 6, nós vemos que Deus tem sabedoria para conceder. Veja, Deus e sua palavra é o padrão, é a fonte da sabedoria, é a própria sabedoria, mas muito mais incrível, Deus concede essa sabedoria ao homem. Eu tinha um professor no seminário que todo mundo dizia que ele era muito inteligente. Não vou nem dizer a matéria. Porque o sermão vai para o mundo todo, né? Na internet. Mas veja, todo mundo dizia, esse professor é muito sábio, ele é muito inteligente. Ele entrava na sala de aula e só fazia conversar sobre o filme que assistiu e falava sobre o cotidiano da sua vida. Em nada ele ensinava sobre a sua matéria. Em nada. Foi um prejuízo enorme para mim e para os outros alunos. Mas eu ouvia e até hoje eu escuto que ele é muito sábio. Ele só não concedeu essa sabedoria para ninguém. Tinha um aluno que gostava muito dele, que achava fantástico quando ele dizia assim, rapaz, eu chego para o professor falando e tal, e digo assim, professor, o senhor pode me dizer que eu estou com uma dúvida aqui nessa questão. Aí ele dizia, lá em cima, no primeiro andar, na biblioteca, tem uma parte de livros sobre determinado assunto. Lá você procura que você vai encontrar. Eu sei que alguém aqui vai dizer, pastor, mas isso de fato é um ensino razoável. Ele tá pedindo que a pessoa vá lá, estude, que ela busque também. Mas não é nesse sentido que eu estou falando, não. No sentido que eu estou falando é que ele não quer de jeito nenhum ensinar. Ele não se dispõe a ensinar, a abrir a sua boca a ensinar. Deus, além de ser a própria sabedoria, Ele abre o nosso entendimento e Ele nos concede. Toda a sabedoria que está em qualquer ser humano é dádiva
de Deus, gratuita, ele concede deliberadamente. Nós já lemos isso em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pode pedir a Deus que ele vai lhe conceder. E Salomão aqui está mostrando quais são os meios, e ele te encoraja a fazer isso. Ele deu a muitos e ainda dá. Nós devemos então pedir. Que encorajamento! Ele abençoou o mundo com a sua revelação especial, as Escrituras Sagradas. Através das leis, dos profetas, a boca de Deus, pelos seus ministros, pelos seus homens inspirados, deles vem o conhecimento e o entendimento. Uma revelação tal da verdade, diz Matthew Henry, uma revelação tal da verdade e bem, que se admitirmos e recebermos as suas impressões, nos tornará verdadeiramente sábios e inteligentes. De fato, eu estou aberto a ouvir tudo aquilo que foi dado pelo Senhor em sua palavra. Eu serei verdadeiramente sábio e inteligente. Veja, não meramente esperto em alguma área da vida. Se buscarmos com essa diligência, irmãos, é certo que iremos encontrá-la. O versículo 7, irmãos, nos aproximando para o final, versículo 7 e 8 nos diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. A quem ele providenciou particularmente conceder essa sabedoria? Aos homens de bem, que estão sinceramente dispostos a fazer a sua vontade, a viver a sua vontade, que tenham esse conhecimento de Deus, que tenham esse entendimento dele, esse temor. São necessariamente para essas pessoas. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, veja, ele está dizendo no versículo 7 de Provérbios, a verdadeira sabedoria é para os retos. Ele reserva para os retos, para os justos, para aqueles justificados pelo Senhor. Ele providenciou para esses. Veja, para esses que de fato vivem na sua vontade. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá o quê? A respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, se alguém quiser ser sábio assim por esse meio, verdadeiramente sábio, ele vai conhecer a respeito da doutrina. É pela palavra de Deus. Ele reserva isso aos retos que estão submissos a essa palavra, a palavra do próprio Deus. Veja, irmãos, que esses retos, que esses justos, que esses que buscam a vontade de Deus, corram atrás da sabedoria e a encontrem. Que peçam e que vão ser dados, mas observem. Os que são assim favorecidos são quem? Todos os retos. Aqueles em quem a imagem de Deus é renovada, em quem consiste a justiça de Deus, ou seja, Jesus Cristo ali, e os que andam em retidão, os que são honestos em suas atitudes para com Deus e para com os homens, e se esforçam em cumprir o seu dever. Até onde entendem, até onde o Senhor lhe concedeu a sua palavra, aonde Deus abriu o seu entendimento e diga, é por aqui. Sim, Senhor. Esses são os seus santos, são os devotados à sua honra, à consagração dos seus serviços, a tudo aquilo que o Senhor disser. Vai, ele disser, assim, Deus, eu te servirei. Então veja, irmãos, quem são os favorecidos? Os santos, os retos, os crentes. Particularmente eles são os favorecidos. E o que é oferecido a ele, que diz aí no texto, irmãos? O que é oferecido a esses retos? A instrução. Os meios da sabedoria são dados a todos, mas a sabedoria propriamente dita, a verdadeira sabedoria é reservada então a estes,
guardadas em Cristo sua cabeça. Então veja, ele instrui aquilo que foi dado especialmente para esses, porque em Cristo Jesus estão quem? Onde é que estão os tesouros da sabedoria e do entendimento? Em Cristo Jesus. Por isso que, irmãos, veja, a instrução é dada a algumas pessoas especificamente. Por quê? Porque somente quem tem Cristo. Veja, ao mundo todo é dado sabedoria, sim, os homens são capazes e são dotados de talentos incríveis. Mas sabedoria verdadeira, para a vida que há agora, mais uma vez, e para que há de ser. Essa é a verdadeira sabedoria. Somente os que possuem Cristo. Porque, como nós já vimos, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, da ciência. E para nós ele foi feito sabedoria de Deus. Também é dado satisfação além da instrução. As riquezas são coisas tangíveis para essa vida. Veja, são coisas tangíveis para essa vida. Se eu tenho dinheiro, é o que importa. A pessoa que tem dinheiro, ela é respeitada como alguém sábio, como alguém cheio de autoridade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Para mostrar a vocês que o dinheiro não vai ter... E não representa isso. E que o dinheiro não é real. A riqueza ela não é real. Eu já ouvi muito alguém dizer assim, eu vou morar nos Estados Unidos. E qual é a sua profissão aqui no Brasil? Eu sou advogado. Lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, você vai fazer o quê? Sem desmerecer a profissão, irmãos, de verdade. Mas lá nos Estados Unidos eu vou fazer faxina. Eu não estou desmerecendo, eu estou dizendo só que ele não vai exercer a profissão dele. Ele é professor aqui no Brasil. Se ele for para lá, ele só tem uma ou poucas opções que não é exercer a vocação dele. Para o mundo, alguém vai dizer, é uma vocação inferior. E não é nisso que eu estou trabalhando, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que não tem serventia. Tantos anos de faculdade. Não tem serventia o seu talento que outrora tanto ele usou. Em outro mundo, em outro país, aquilo não vai lhe servir. Veja, o dinheiro, as riquezas não são reais. Elas não vão trazer a felicidade verdadeira, não vão trazer a sabedoria verdadeira. Faz com que a gente imagine a felicidade. Aproveite algumas coisas das quais a gente acredita que é felicidade. Salomão, inclusive, em Eclesiastes, nós já vimos muito sobre isso. Mas aquilo que está guardado nas promessas de Deus, nos céus, para os retos, isso vai se tornar verdadeira sabedoria. Felicidade eterna para os retos, para esses crentes. E o que é que também diz o texto, irmãos? Além da satisfação, veja, proteção. Veja, reservar a verdadeira sabedoria para os retos, tá bom, é satisfação. Nós já vimos a instrução pela sua palavra, a satisfação daquilo que foi reservado para nós. Veja, mas a proteção, ele vai dizer, é escudo, guarda, conserva ali, mas nos protege. Para aqueles que andam em retidão, mesmo os que andam em retidão são levados por caminhos perigosos, são atacados, a sua fé é provada, mas Deus é e sempre será um escudo. Lembra o que Deus disse para Abraão? Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Não há um prejuízo real, irmãos. Não há um dano real para aqueles que de fato recebem, para quem de fato está reservada a sabedoria do Senhor. Eu posso levar umas pancadas aqui, eu posso ser atacado aqui, eu posso sofrer nessa vida, mas nos céus toda lágrima vai ser enxugada. E até eu vou ter força para viver em cada lágrima que corre dos meus olhos nessa vida. Mas veja, ainda outra coisa que nos é concedido, aquilo que nos é reservado. A graça de perseverar até o fim. Porque diz no versículo 8, ele conserva o caminho dos seus santos. Então, nos faz perseverar, ele conserva.
o caminho do seu povo. Se a gente confiar em Deus e buscar para obter essa sabedoria, Ele vai nos sustentar. A nossa integridade, ela será mantida. Ele vai nos capacitar a guardar essas veredas do juízo. Ainda que a gente possa ser tentado a desviar desse caminho, dessa vereda, a pisar em falso, a tomar outra direção, o Senhor vai endireitar os nossos passos. Vai nos pôr novamente no caminho, a cada momento em que a gente for tentado a se desviar dele. E assim Ele vai nos conduzir, certamente, à nossa morada eterna celestial, pelos caminhos do Senhor, do qual nós cantamos nos Salmos, pegadas justas, sendas se farão. Nos caminhos, nas pegadas de Cristo Jesus, assim nós iremos. E o versículo 9, irmãos, o último versículo da pregação dessa manhã nos diz: então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Esse texto aqui agora fala do relacionamento que nós temos com os homens. Vimos do relacionamento também, como a primeira tábua da lei, nós vimos o relacionamento com Deus. E agora, como na segunda tábua da lei, o nosso relacionamento com os homens. Nós então iremos saber como comportar de maneira apropriada, prudente, com relação a todos os homens em todas as áreas da nossa vida. Então nós iremos entender como viver pela palavra de Deus, pela justiça, pelo juízo e pela equidade. Todos os princípios de justiça, de caridade, de equidade, ou seja, de imparcialidade, nós iremos aprender e eles vão nos guiar, vão nos governar em todo curso, em todo modo de vida, toda a nossa vida sendo vivida, qualquer negócio que eu fizer, qualquer relacionamento meu, confiança que vai ser depositada em mim, por causa da minha justiça, da minha equidade, daquilo que eu vou estar vivendo, daquilo que me foi dado pela sabedoria de Deus. Isso vai me ensinar como, de fato, não apenas receber, mas praticar, viver, externar isso. E todo mundo vê isso em mim estampado. Isso vai nos conduzir por boas veredas de fato, como diz o final do versículo 9. O Salmo 111, versículo 10, vai nos dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam, mostram com clareza, prudência, todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Tendo dito, irmãos, essas coisas, veja, tendo encorajado o povo de Israel, a palavra do Senhor, tendo soprado fortemente aos nossos corações, para aqueles que desejam de fato ser sábios, quais são os meios? O Senhor vem nos encorajar essa manhã. O Senhor vem nos sacudir dessa sonolência. O Senhor vem nos sacudir dessa ociosidade. O Senhor vem nos sacudir desse engano, desse perigo do qual nós corremos quando vivemos esse mundo, quando desprezamos, ainda que não seja propositalmente. Ainda que não seja deliberadamente. Eu não queria desprezar essa sabedoria. Como eu queria viver uma vida crente no Senhor. Como eu queria. O encorajamento de tudo que Ele colocou vai ter que buscar, vai ter que diligentemente insistir, desejar, ir atrás, porque senão você não vai alcançar. É muito, irmãos, diferente de dizer, vem aqui para frente e pronto. É muito diferente de dizer assim, sim, aceite no seu coração e pronto. A gente começa ouvindo um aceite que diz agora que você precisa arregaçar as mangas. É esse encorajamento, tudo isso aos pés do Senhor, em sua palavra. Pelo menos três coisas principais nós podemos sair daqui. De tudo que nós vimos, e a Bíblia está ao seu dispor para que você mastigue ela em casa, para que você seja edificado com ela em casa, para que você alcance sabedoria, lendo ela em todo momento. Três coisas maravilhosas.
3 meios pelo quais eu devo conseguir a sabedoria. Foi o que nós vimos no texto, irmãos. Veja, se aceitares a minha palavra, esconderes comigo o meu mandamento, é isso que vai dizer o versículo 1, e todos os outros versículos, ou seja, pela palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, você nunca vai alcançar a sabedoria. Veja, Jesus Cristo, ele é o verbo. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a verdade de Deus, ele é a sabedoria de Deus que encarnou, fez justiça a Deus em nosso lugar. Veja, a parte da palavra de Deus, a parte de sua palavra encarnada, do Senhor Jesus Cristo, não seremos jamais sábios. A segunda coisa que nós vimos sobre alçar a voz, sobre clamar, são as nossas orações. A semelhança do incenso que era queimado no Antigo Testamento, na antiga dispensação, como o povo adorava a Deus antes de Cristo, as nossas orações. Vejam, irmãos, sem você chegar para o Senhor honestamente, humildemente, reconhecendo nessa humildade que você não é sábio, o que você precisa, e aquilo que você vai adquirir através dessa sabedoria, é para glorificar a Ele. Sem as orações, irmãos, você não vai conseguir. As nossas orações, por meio de Cristo Jesus, se não for por meio de Cristo Jesus, as nossas orações não passam do teto. A terceira e última coisa, a aplicação na nossa vida. Vimos sobre, no final, relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. Se eu não me revestir de Cristo, se eu não me revestir dessa sabedoria, se eu não vivê-la, é mentira, é um engano. Essa vida, essa sabedoria e Cristo é facilmente visto quando olhamos para a sua vida, quando olhamos para a minha vida. Amém, queridos? A parte de Cristo, jamais conseguiremos ser salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.